O ministro Alexandre de Moraes, do STF, acaba de autorizar que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba a visita do filho, Carlos Bolsonaro, na Superintendência da Polícia Federal. Por isso, vamos direto para lá com a nossa Yasmin Costa, que está sempre em cima da notícia. Yasmin, boa tarde. Oi, Larissa. Boa tarde para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente, não só de Carlos Bolsonaro, mas de todos os filhos do ex-presidente e também da enteada estão autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes a entrarem aqui na Superintendência da Polícia Federal, claro, respeitando as regras de visitação. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela foi ali uma resposta a um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que havia solicitado o seguinte, que o vereador Carlos Bolsonaro pudesse, na próxima terça-feira, visitar o pai aqui na Superintendência da Polícia Federal. E, a partir disso, o ministro Alexandre de Moraes trouxe essa determinação, não só para Carlos Bolsonaro, mas também para o senador Eduardo Bolsonaro, Jair Renan, Laura Firmino Bolsonaro, a filha mais nova do ex-presidente, além da enteada Letícia Mariana, que também pode visitar a Superintendência da Polícia Federal, diz essa autorização do ministro, independente de nova autorização, dentro dos horários estabelecidos nos termos da portaria, essa portaria da Polícia Federal que trata dessa questão envolvendo as visitas. Então, a partir de agora, fica aquela lista, basicamente, Larissa, das pessoas que estavam autorizadas a entrar lá no hospital para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro durante o período de internação. Os filhos dele, a enteada, tinham esse livre acesso, então agora o ministro também garante esse livre acesso sem ter que ficar pedindo toda vez que vier aqui a superintendência, pedir autorização para o Supremo. Então está liberada, claro, respeitando todos os requisitos estabelecidos aqui pela Superintendência da Polícia Federal. Notícia de momento, ouvi há pouco a Basília falando que está todo mundo trabalhando. Realmente está todo mundo trabalhando e o ministro Alexandre de Moraes trazendo essa decisão que a gente traz aqui na programação do SBT News. Tá certo, Yasmin. Só aproveitando que você está aí, desde a transferência, que aconteceu ontem no final da tarde, do ex-presidente Bolsonaro, recebeu alta médica, voltou a cumprir pena aí na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Como tem sido a movimentação por aí? Larissa, a movimentação muito tranquila por aqui. Há pouco, na verdade, nesse momento, tem até uma apoiadora aqui na frente da polícia, da Superintendência da Polícia Federal, fazendo uma oração, mas é um movimento muito tímido. Poucas pessoas passaram por aqui. O que a gente tem é mais a movimentação de nós, a imprensa aqui na frente, fazendo essa cobertura diária, como é de costume, mas apoiadores, o que a gente tem é essa movimentação de carros, porque a gente está falando de uma via expressa em frente à Superintendência da Polícia Federal, que fica aqui no setor policial sul, e a todo momento tem carros que passam, uns manifestando contrariedade a essa prisão, a esse retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui para a superintendência, outros mostrando apoio ao ministro Alexandre de Moraes, mas essas manifestações mais de carros. Aqui na frente, como eu disse, somente uma apoiadora nesse momento e a circulação ali dentro, a gente não viu ninguém da família, pelo menos hoje, passando por aqui, mas muito possivelmente agora com essa decisão, Larissa, do ministro Alexandre de Moraes, a gente pode acompanhar nos próximos dias, a depender de como é a regra aqui dentro da superintendência, novas movimentações. A gente sabe que às terças e quintas, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro geralmente vinha pela manhã fazer aquela visita tradicional de meia hora, geralmente ali, como eu disse, no período da manhã. Então, a partir de semana que vem, a gente deve ver essa movimentação se intensificar com essa visita liberada de todos os filhos do ex-presidente e também da enteada pelo ministro Alexandre de Moraes.
Tá certo, Yasmin Costa, obrigada pelas informações. Qualquer novidade, então, a gente volta a se falar. Notícia que chega agora, então, de Brasília, para você que acompanha o Central de Notícias aqui no SBT News. Ministro Alexandre de Moraes autorizando a visita de parentes ao ex-presidente Bolsonaro lá na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Por isso, eu já vou chamar, então, novamente as nossas analistas, Basília Rodrigues e Vitória Bel, para a gente comentar sobre essa autorização de visitas. Basília, vale lembrar, né, que ontem, no dia 31, na verdade, o ministro Moraes negou a visita do sogro do ex-presidente Bolsonaro. E agora, hoje, aí, dia 2 de janeiro, está autorizando aí uma lista de alguns parentes a visitarem, que estão autorizados, né, a visitar o ex-presidente lá na Superintendência da PF. Larissa, enquanto os familiares de Bolsonaro e seus advogados falam de um estado de saúde grave, para o ministro Alexandre de Moraes, nada mudou. Agora que Bolsonaro sai do hospital e volta para a Superintendência da Polícia Federal aqui no Distrito Federal, ele vai ser submetido às mesmas regras, às mesmas concessões que já estavam sendo estabelecidas antes da ida dele para o hospital. Então, a priori, né, o que a gente observa é que a lista de visitantes continua a mesma, né? Ele libera a entrada como acompanhante principal, como visita principal da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, libera também a visita dos filhos, todos os filhos de Jair Bolsonaro podem visitá-lo se quiserem, e claro, quem mora aqui em Brasília, Flávio Bolsonaro é um dos que mais faz esta rotina, né, esse roteiro de ida a conversas, a visita, ouvir o pai. Então, está muito igual. As medidas estão bem semelhantes mesmo ao que já tinha sido determinado pelo gabinete de Alexandre de Moraes antes da ida de Bolsonaro para o hospital. Então, o que a gente pode esperar? Né? Fazendo uma comparação. Ele havia proibido visitas, por exemplo, do cunhado, do sogro, mas da esposa, dos filhos, dos advogados e dos médicos, estas visitas estão liberadas, né? No caso dos médicos, não chega a ser nenhuma visita, né? O atendimento, se necessário. Há um tipo de plantão 24 horas médico no que diz respeito à saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, os filhos e a esposa têm dia para visitar, dia e hora para visitar. Já os médicos podem entrar na Superintendência da Polícia Federal, tanto os médicos que realizaram essa cirurgia, então eles têm especialidades mais complexas, quanto os profissionais de saúde que cuidam mais das sessões terapêuticas, né, como a própria fisioterapia que Bolsonaro precisa passar, porque ele acabou de sair do hospital, onde fez uma cirurgia, procedimentos médicos, também não invasivos. Então, é natural que um paciente precise caminhar, né, tem estabelecido um regime alimentar diferenciado, até para não ter trombose. Então, para isso, há necessidade do acompanhamento de um profissional de fisioterapia. Isso aí é uma coisa natural, vale para todas as pessoas que um dia já estiveram internadas em um hospital. Para Bolsonaro, isso está liberado. A decisão do ministro Alexandre de Moraes também confronta a reclamação ou a versão trazida por alguns dos filhos do ex-presidente de que eles estavam tendo dificuldades de ver o pai. No hospital, houve uma proibição, mais médica do que jurídica, de que os filhos não entrassem no quarto do paciente Jair Bolsonaro, todos eles ao mesmo tempo. Então, tinha que entrar um por vez, né? É a informação que a gente tem desse período em que Bolsonaro ficou hospitalizado. Lá na superintendência, provavelmente, também vai ser ditado um regime, né? um expediente de visitas para que muitas pessoas não acessem, ao mesmo tempo, por uma questão de segurança, a Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Mas todos estão autorizados, todos os filhos, a esposa, os advogados e também os médicos de Bolsonaro. Sim, Basília. A gente vai agora conversar com a Vitória Bel. Vitória, por um lado, a gente tem aí o ministro Moraes, né, deixando claro que o ex-presidente Bolsonaro tem que cumprir a prisão na Superintendência da PF, porque lá ele terá toda
a estrutura que precisa na questão da saúde, né? Como a Basília falou, vai conseguir fazer as sessões de fisioterapia, vai ter um acompanhamento de médicos e está autorizado a receber ali os parentes, né, mais próximos. Mas e a defesa do ex-presidente, né? Vai se contentar com isso ou vai continuar batendo na tecla de que o ex-presidente precisa manter ali a prisão domiciliar por conta da falta de estrutura da superintendência e também pela saúde debilitada? Pois até me chamou a atenção essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque ele tomou essa decisão sem a defesa fazer um novo pedido para visitas mais frequentes. Ele tomou essa decisão com base num pedido anterior de Carlos Bolsonaro para visitar o pai. Então, Jair Bolsonaro diz, olha, por questões administrativas, vou liberar de uma vez só para todo mundo ir, todos os filhos, desde que aconteçam as visitas nas terças e quintas no horário determinado. Na verdade, para o perfil de Alexandre de Moraes até parece uma colher de chá, já que ele já está se adiantando, se antecipando e autorizando todos os filhos a visitarem o pai. No entanto, para a defesa, aumentar esse período de visitação passa a ser essencial para que o ex-presidente tenha, pelo menos, de acordo com os argumentos da defesa, tenha uma companhia maior de familiares, o que poderia ajudar, inclusive, na questão emocional do ex-presidente, que, de acordo com os médicos, vem passando por um abalo emocional e também vem sofrendo de depressão, por isso que pediu para tomar antidepressivos, e que essa questão emocional e psíquica de Jair Bolsonaro estaria piorando a sua situação física. Então, a defesa deve insistir nessa questão da presença familiar mais frequente na superintendência da Polícia Federal, justamente para tentar fazer com que Jair Bolsonaro tenha uma situação emocional mais confortável. Pelo menos isso, esse deve ser um dos novos argumentos da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, essa decisão já, pelo menos a mim, me surpreendeu, porque eu imaginei que Alexandre de Moraes ia continuar deixando as visitas mais rígidas, os pedidos de visita ali esperando por 1, 2 semanas de forma mais rígida, mas agora ele está liberando os filhos para visitarem. E um ponto importante, né? Os filhos do ex-presidente, claro, a Michelle também faz parte desse núcleo político, a família toda faz parte desse núcleo político, ajuda a Jair Bolsonaro a fazer uma articulação, Michelle faz parte disso, mas os filhos tomam mais à frente das decisões políticas e falam muito mais em nome do pai. Então, isso vai facilitar muito mais o diálogo dos filhos com o mundo exterior, ou seja, eles vão passar a ser porta-vozes mais frequentes do pai com o mundo exterior a partir dessas visitas. A ver se isso não fere uma decisão anterior do ministro Alexandre de Moraes, que prevê que Jair Bolsonaro não tenha mais direitos políticos, justamente por ser um condenado criminalmente. A partir das visitas dos filhos, ele vai continuar fazendo articulações políticas de dentro da Superintendência da Polícia Federal.